Olá! Fui instalar Linux no meu computador e perguntei para um amigo como funciona. Ele me deu muitas explicações. Além disso, eu pesquisei conceitos como máquina virtual, kernel, distro e dual boot. A máquina virtual é uma ferramenta que simula outro computador. Tentei usar a VirtualBox e a Hyper-V, nenhuma funcionou. Ademais, meu computador só tem 4 GB de memória RAM. Kernel é uma espécie de motor usado para fazer sistemas operacionais Linux. Os sistemas são como carros, barcos ou naves, mas usam o mesmo motor base. Distro ou distribuição é o sistema operacional em si. Existem os baseados em Debian, Arch, Red Hat e vários outros. Um computador só pode ter um sistema operacional? Na verdade, não. Daí o conceito de dual boot. Dá para colocar 2 sistemas num mesmo computador, mas a minha experiência foi mais difícil que pensei. Este vídeo é um relato de como instalei Linux no meu computador. Inicialmente, tentei usar máquinas virtuais para entrar em contato com o Linux e a distro escolhida foi Zorin os 18. O programa falhou e desisti. Optei pelo dual boot. Tentei usar um pendrive com Rufus, mas depois descobri que o diferencial do Ventoy permite com que o pendrive comporte várias imagens de sistemas operacionais. Pois bem, tentei instalar o Zorin com Ventoy seguindo um tutorial. Por várias vezes, o sistema iniciava o Windows. Quando vi, minha BIOS não detectava o pendrive. Pensamos que era algo relacionado ao modo EFI Legacy, sobre o pendrive estar em MBR e GPT, sobre Secure Boot estar ou não ativado e que eu teria de mudar de uma configuração para outra para fazer o computador detectar o pendrive. Após várias configurações e dores de cabeça, o Zorin finalmente funcionou. Tentamos mais 2 vezes instalar o Linux com o particionamento de disco. Além de falhar, o modo Live quebrou também e tive de reiniciar a máquina. Chegou um momento que tentei usar o Windows. Mas para minha surpresa, ele não funcionou. As várias tentativas de instalar o Zorin que falharam também quebraram o inicializador do Windows, o que rendeu mais dores de cabeça. O plano era consolidar o Linux para recuperar o Windows e depois recuperar o Linux de novo. Adianta-se já recuperar o Windows e depois o Linux? Com mais um computador, já dá para baixar a ISO e dar boot no Windows e depois ajeitar o Linux. Não dá? O jeito certo de instalar Linux em dual boot com Windows é sempre instalar o Windows primeiro, justamente para não ter esse problema de recuperar os boots. Infelizmente, sua instalação do Linux bugou pela metade todas as vezes e nisso ele já estragou o boot do Windows. Eu penso que seria mais interessante a gente instalar o Linux primeiro e consertar o boot do Windows só depois por conta desse problema. Porque se der errado de novo, você vai ter que arrumar o Windows do mesmo jeito. Desistimos da partição de disco. Com isso, tivemos que fazer o novo sistema em uma partição só. Infelizmente vai ser uma partição só pro seu Linux, mas é a vida. Apaga todas as partições desde as da 5 até as da 8. Fiquei triste como dá para perceber. Meu amigo mostrou o Ventoy dele. Ele disse que deve estar em Legacy e não em UEFI para fazer dual boot e isso pode ser causa do problema de a instalação não dar certo. Mas naquele momento eu estava usando o Rufus. Bem, fomos mexer de novo no HD para eliminar partições de outrora. Editar o disco rígido não deu certo. Conversei e tentei configurar e instalar o Grub de novo via linha de comando e mexendo na BIOS. Deu errado. Cansado de tentar instalar Zorin, tentei recuperar o Windows. Baixei a imagem no pendrive e tentei seguir esse tutorial. Deu errado. Tentei fazer de novo e novamente falhou. Segui esse outro tutorial e finalmente deu certo. A diferença é que enquanto o PC dele não detectou problemas na inicialização, o meu diagnosticou e reiniciou. Windows recuperado. Com o Windows, coloquei a imagem do Zorin e tentei consertá-lo também. Não deu certo. Voltei para o Windows. Dessa vez o Windows carregou automático. Não precisei entrar na BIOS para dar boot nele. Fui pro Windows e rodei um comando específico. Enquanto eu não o executasse, não daria para mexer nas partições. Então eu vou pro Windows e faço? Você vai ter que reiniciar no Windows e abrir um CMD. Ok. Lá, você vai rodar esse comando. Depois reiniciar o Windows 2 vezes.
O Gparted vai se negar a fazer qualquer coisa enquanto você não fizer isso. Executado e com o Windows reiniciado 2 vezes, voltamos ao modo teste do Zorin para mexer no HD. Dessa vez a opção pela qual eu queria apareceu. Há de dividir o disco entre o Windows e o Linux. Depois de algumas configurações e espera, a instalação falhou de novo. Então o plano é restaurar o boot Windows, baixar a ISO de novo, reconfigurar o pendrive e instalar o Zorin? Isso. E dessa vez usei o Ventoy. Esse programa permite colocar várias imagens de sistema operacional em um pendrive, facilitando minha vida consideravelmente. Enquanto eu almoço, me fala umas 3 distro aí além do Zorin para eu baixar e o porquê. Mint, Fedora e Xubuntu. Arch é para usuários avançados. Tentando fazer a instalação novamente, o processo falha e corrompe meu pendrive. Ontem eu tentei dar boot no Zorin de novo. Aconteceu o mesmo problema. Tive que refazer o pendrive e colocar as ISOs de novo. Desisto do Zorin. Vou tentar Mint. Acho que não era bug da ISO. Ele pede para eu executar um comando no Windows para ver se tem algum problema com as ISOs. E verificamos que está tudo certo. Vamos ao modo live do Zorin e verificamos as partições. As reconfiguramos um pouco e tentamos instalar o sistema Zorin de novo. Falhou. Pelo menos não voltou naquela tela preta com pequenas linhas de erro. Acho que vou tentar o Mint. Antes de ir ao Mint, meu amigo pede para testar a memória do computador. Esses são os resultados. Parece que sua memória passou no teste. Então ela não é o problema. Tentando instalar o Linux Mint, percebo que é bem parecido com o Zorin, inclusive na instalação. O Linux Mint instalou sem problemas na primeira tentativa. Depois de instalar o Mint, meu amigo orientou que fizéssemos algumas configurações antes de eu usar normalmente. Ele me falou sobre atualizar o sistema, arquivos de pacotes pessoais e disse que temos que consertar o GRUB para escolher qual sistema iniciaria entre o Windows e Mint. Além de termos de consertar as partições do disco rígido. Mas é para ir pro Mint ou Windows? Pro Windows 10. A gente vai iniciar nele para desligar. Depois, vai entrar no live do Linux Mint no modo experimentar, para corrigir as partições com o Gparted. Esse processo vai demorar bastante, porque vai exigir mover a partição, não só redimensionar. Então redimensionamos as partições dos discos. Você acha muito ruim ficar com 440 GB no Linux? Não, acho bastante. Ok. Pode aplicar. Essas 2 operações que você moveu o começo da partição vão ser as mais demoradas. 440 de 1800, né? É bastante. O processo durou ao todo 5 horas e 8 minutos. A operação mais demorada foi de 4 horas e 53 minutos. Após isso, fizemos algumas configurações via linha de comando e corrigimos o boot. Tudo funcionando perfeitamente, meu amigo pediu para instalar Snaps e o gerenciador de aplicativos. Agora sim você vai conseguir aproveitar do Linux. Eu acho extremamente importante que você tenha suporte a Flatpaks e Snaps configurados no Linux, para ter acesso ao maior número de programas possíveis. Eu estava pesquisando e vi que o Mint já vem com Flatpaks habilitado por padrão, mas como comentei anteriormente, eles bloqueiam Snaps por padrão também, por não concordar com a forma como a Canonical implementou os Snaps, mas tem como desbloquear. Pelo que entendi, de acordo com o Linux, Snaps e Flatpaks são como adaptadores. Sim, é uma forma de um desenvolvedor conseguir escrever um programa e garantir que esse programa vai rodar exatamente igual, independentemente da distro. É um facilitador para desenvolver apps para Linux. Dada a vasta variedade de distros com repositórios oficiais próprios, se você usa um Ubuntu ou derivado, provavelmente não vai sentir falta de nenhum programa, porque é a distro mais utilizada, então naturalmente os programas são feitos para ela. Sim, pelo menos isso que eu entendi. E também sei que Snaps e Flatpaks são bem odiados. Também disse para não instalar qualquer coisa no computador. Eu geralmente instalo os programas obedecendo a seguinte ordem de prioridade quando tenho o mesmo programa em mais de um formato. Primeiro no repositório oficial, depois em Snap, depois em Flatpak e por último da comunidade ou AUR. AUR é só para Arch. No seu caso não vai ter. Os apps do repositório oficial você encontra na loja do Mint, sem marcação do Flatube. Já os Flatpaks são marcados com Flatube e os Snaps estão na Snap Store. Comunidade no seu caso seria esses apps que você baixa por fora da loja. Por exemplo o Grub Customizer,
que tivemos que adicionar um PPA de um terceiro. Lembre-se de que eles são os mais perigosos de instalar. Só instala ele se você realmente não tiver outra opção. Beleza, mas acho que faltar opção não vai. Você também pode esbarrar com programas em um terceiro formato na internet, os AppImages. Eles são tipo 1RZ. É um arquivo único e que roda em qualquer distro. Só para você saber, o formato é .appimage, mas eu acredito que só essas duas lojas já te dão acesso a praticamente tudo que você pode precisar. AppImage é um executável do Linux. Isso. Bem, agora acho que seu Linux está pronto para uso, e bem amigável para quem está começando. Divirta-se. Gracias. Após ter tudo devidamente configurado, fui atrás de papéis de parede e sites onde poderia personalizar a aparência do PC. Fiz 4 interfaces diferentes e um script para automatizar a mudança. Também fui aprender um pouco da linguagem Bash para aprender melhor a mexer no sistema, então estou acompanhando esse curso aí. Também fui atrás de pesquisar mais sobre o sistema Linux. Postei comentários dizendo minha experiência com o Zorin. Em um desses comentários, tive uma resposta dizendo que o Zorin é uma distro mais modificada enquanto que o Mint é mais puro. Estou gostando do Mint e planejo explorar outras distros algum dia já que meu computador é mais fraco e limitado. Obrigado por assistir e feliz ano novo! Sabia que fizeram um jogo de terror do Tigrinho? Tem que fazer um monte de tarefa numa casa enquanto aposta.